Com certeza, com certeza. E assim, acho que esse tema de transformação, ele, como eu estava comentando aqui no comecinho com a gente, não tem como falar em transformação sem lembrar do bom espírita que está ali no Evangelho, né? O capítulo dos sede perfeitos. Então ele fala que se reconhece esse bom espírito ali, o Kardec fala que reconhece os bons espíritas pela transformação moral. Então, eu fico pensando, como você falou, a gente pensa muito nessa transformação física, da transformação material, mas muitas vezes esquece da transformação moral, que é a mais importante de todas. E a gente passa uma encarnação todinha só preocupado com, né, o que eu vou melhorar. A transformação, assim, geralmente é para uma melhora, um progresso material, nada contra isso, acho que a gente precisa disso sim, mas o moral fica sempre assim, para aquele, né, para aquele momento mais tarde, para daqui a pouco. Eu acho que isso que você falou também, assim, um tempo atrás, essa menina também não sabia rezar um Pai Nosso. E, assim, eu, eu tenho, eu gosto muito dessa prece, mas, assim, eu acho que o tempo ele vai ensinando a gente a entender, a sentir. É isso que acho que a gente ajuda muito na nossa transformação. Então a gente pensa assim, eu vou transformar moralmente, vou me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa boa, mas até a gente sentir isso na pele, o que é ser, como ser, a gente fica patinando um pouco no dia a dia. Eu acho que quando a gente vai estudando até a história de Jesus com os apóstolos, a gente vai ver entre eles mesmos, os seus seguidores mais próximos. Se a gente vê hoje as histórias que o Humberto de Campos traz para nós, principalmente no Boa Nova, como essa transformação foi ocorrendo assim de uma forma lenta, de uma forma de experiência em experiência, mas que foi transformando aos pouquinhos, não foi nada assim de um dia para o outro. Jesus não exigiu isso de ninguém, né, que fosse uma mudança, uma alteração assim muito drástica de uma hora para outra. Ele foi dando as oportunidades para cada um passar pelas suas experiências, pelas suas escolhas, fazer as suas escolhas com uma determinada liberdade, mas dando uma chance para cada um aprender o valor né, dos seus, de testar as suas crenças contra o que ele estava trazendo, contra o que ele estava ensinando. E acho que foi assim, sempre essa constatação constante de que ele estava certo, de que o que ele fez dava certo, de que o modelo que ele estava trazendo para a gente dava certo, que foi transformando cada um aos pouquinhos no seu tempo, e transformando através dos tempos até hoje. Não sei se Marisa consegue falar, mas o pessoal aí conseguiu ouvir. Já peguei o bonde andando, mas quando a gente fala de transformação, é isso mesmo que você falou. Né? Não sei o que a Adriana falou, que nessa hora deu tilt aqui. Mas não é fácil mesmo, porque é uma mudança radical do senso moral mesmo, né? No modo de sentir a vida, no modo de fazer escolhas, de escolher mesmo assim, às vezes caio ou levanto, né? Então, como a gente ainda tem a síndrome do coitadinho, aí às vezes ficar no chão é mais gostoso, a gente amolece mais, todo mundo empenha. Então, não é fácil, né, esse caminho, porque, como você falou, a gente tem que olhar para dentro, tem que se autoconhecer, tem que buscar em nós, né? Já tenho alguma força para poder fazer esta mudança radical, transformar a minha vida. Sempre acha que é muito difícil, né, fazer alguma coisa. Claro, se eu sou uma pessoa completamente intolerante, vai ser difícil eu me tornar paciente com as pessoas, com a vida, com os acontecimentos. Né? Se eu estou sempre no combate, né, contra algumas coisas que acontecem, se não está a meu favor, você está contra. Né? Então, isso é falta de autoconhecimento, porque basta a favor de você, basta você mesmo. Tem isso, nós é que somos os primeiros contra nós mesmos. Então, quando a Lina falou aí dos apóstolos,
a gente lembra de Humberto Campos que traz também essa coisa da impetuosidade, né, de Pedro, quando Jesus fala, né, que vai ter alguns acontecimentos, e ele não mexe, eu estou com você, eu estou com você. E Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Né? Então, são coisas assim que às vezes a gente está no auge dos trabalhos que a gente abraça e a gente pensa que está mesmo na crista da onda, mas se for fazer uma outra avaliação, se a gente vê, né, quanto chão ainda falta para a gente caminhar. Né? Mas é isso, é buscar esse conhecer a si. A gente conhece tudo e a todos, né? A gente sabe as reações das pessoas, a gente determina tudo, né? Na política, não, fulano faz isso, outro vai fazer aquilo, outra pessoa. A gente sabe de todo mundo, a gente não sabe da gente. A gente não para um pouquinho para pensar. E eu, como eu estou agindo ou reagindo em relação aos acontecimentos comigo? Porque o modo como eu Caiu de novo. Parece que caiu de novo. E estava funcionando bem, né? Estava ótimo no celular. Tudo bem. Já Mas é assim mesmo como a Marisa fala, né? A importância desse autoconhecimento. E assim, acho que trazer essa boa nova para nós, para nossa mente, para nossa vida, porque assim, acho que esse aprendizado ele vai ocorrendo de encarnação em encarnação, né? E acho que de acordo com as oportunidades que a gente vai passando no caminho, isso vai mostrando para a gente as escolhas que nós já fizemos. Muitas vezes a gente fica tão preocupado assim com a vida passada, mas quando a gente presta atenção no que a gente está passando hoje, geralmente as pendências são... Aí voltou. Ela tá sem tá mudo. Deve estar fechado. E acho que eles não estão escutando a gente. Mas está escutando a gente? Eu acho que tá com problema lá. Deixa eu avisar para ela que a gente não está ouvindo. Às vezes falha, né? Você está conseguindo ouvir a Marisa? Não. Eu tentei dar um sinalzinho para ela aqui. Não dá para ouvir. Não. Muito mesmo. Talvez você tenha... Eu acho que ela também não está ouvindo a gente. Aí, então chegou para salvá-la. Ô, Lina, mas aproveitando um gancho aqui, que foi dito sobre a questão da transformação, às vezes, ser lenta, né? Eu estava pensando exatamente nisso aí, né? Tem transformação que realmente é lenta. Ela precisa de tempo, né? Até mesmo porque, como a gente sempre fala aqui, a natureza não dá saltos, né? E, às vezes, esse tempo é o tempo que a gente precisa ser sacudido intimamente. E, às vezes, é algo que a gente tem que precisa promover uma transformação tão grande. Então, esse tempo ele passa a ser
ter um alongamento, né? Do mesmo modo que tem coisas que podem ser transformadas rapidamente, bastando às vezes a gente ter o bom senso de tentar perceber, às vezes, as sombras que a gente tem, ou as necessidades. Agora voltou. Agora voltou com tudo. Eu acho que Walter que ligou alguma coisa que deu interferência com o JBL. Alguma coisa. Agora está ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Mas aqui o pessoal não ouve. Porque o pessoal estava escutando por esse de cá, né? Aí eles escutam a gente. Busca a JBL pelo equipamento que você está. Não, é isso, é ele que estava. Como é que eu busco aqui? Tava. A internet voltou. A internet voltou? Mas no computador. A internet voltou. Enquanto você faz aí, Mal, deixa o Adriano terminar o pensamento dele aqui. Vai estar de novo. Desconecta aqui. Aí, não tem mais. Não, aqui. Vai lá, Adriano. Então é isso, né? Então, essa questão da velocidade tem coisas que a gente... Algumas transformações são rápidas, você falou. São rápidas e outras... É porque, às vezes, são fáceis de identificar, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, por exemplo. Ansiedade é uma coisa que você precisa melhorar para você mesmo. Então, se você consegue identificar isso, você consegue criar instrumentos para andar rápido, né? Na sua transformação, né? Agora, e aí há um outro detalhe, né? Nós não precisamos aqui da NASA para ajudar a descobrir a necessidade de mudança, né? Então, por isso que eu trouxe até esse exemplo aqui da ansiedade, né? Para a gente ver que muitas vezes é fácil identificar aquilo em que a gente precisa criar o nosso melhoramento, né? E tem muitas circunstâncias, né, Lina, durante a vida, durante a nossa encarnação, que nos promove o sofrimento, né? E, às vezes, a gente precisa passar por esse sofrimento exatamente para mostrar que o caminho que a gente está seguindo, ele não é o melhor, ele precisa de uma transformação, né? Você sabe aí que eu crio o cavalo e toda vez que nasce um potrinho muito bom lá e que a gente vê um potencial nele, a gente pega, trata ele com todo carinho, né? Trata ele diferente daquele potro que a gente não acredita tanto. E aquele potro que a gente não acredita tanto solta para o pasto. E esse danadinho, ele cresce, saudável, bonito. E aquele outro que a gente está cheio de cuidados, ele não vinga. E aí eu falei assim, eu estou precisando de transformar esse modelo aqui de cuidar desses potros. Eu vou tratar tudo solto. E aí eu descobri uma forma muito boa e saudável para ele. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes a gente precisa despertar, né? Para a gente promover a mudança em nós. Eu dei um exemplo aqui simplérrimo, né? Mas para mostrar que, como eu falei, não precisa da NASA nos ajudar a descobrir aquelas coisas que a gente precisa melhorar, né? Verdade. Mas termina aí o seu pensamento. Não, já terminei. Começa o outro aí. Até o aluno meu de novo. A sintonia não vem assim, não. Tem que pedir perdão. Você começou a falar dos apóstolos, de como eles foram se transformando, e depois você acabou, aí parou. Ficar do autoconhecimento, né? Porque eu gostei de ver isso, sabe? Porque o pessoal que estava junto com Jesus, né? Pisava na bola. O Pedro que era, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas nada, demorou só um pouquinho dele jurar a bandeira lá com Jesus. Já encontrou lá o pessoal, cadê? Eu vi você com o Nazareno, não, morrendo de medo, né? De morrer crucificado. Já desistiu. Né? Aí eu disse, meu Deus, esse pessoal que era assim, unha e carne. Imagine, em torno daquela aura, né? A gente vê Chico Xavier ao seu tempo, as pessoas, quando chegavam perto dele, né, sentiam aquelas ondas de emoção por causa da aura de Chico. Imagine Jesus.
Ave Maria, você já confessava os pecados ali, já virava anjo. E pisaram na bola, agora nós temos que esse passo cágado, a gente tem que reconhecer. Né? Se eles estavam assim, nós que estamos ainda engateando, né? Vida após vida, mesmo, e nós temos todo esse mundo já tecnológico que nos distrai muito, né? Nos instrui, mas nos distrai muitas vezes, né? E vai nos tornando assim pessoas assim um pouquinho medíocre, que eu digo assim no termo de ser meio distraído mesmo, meio inconsequente, meio, sabe? Eu quero tudo, mas não sei, dá muito trabalho, então não quero nada. A gente passa, às vezes, uma encarnação assim, pisando na jaca. Tem todo o impulso, né, que a encarnação é para isso, é uma escola. A escola é para botar a gente para frente. Quando a gente pensa que está indo, dá uma topada na distração, e aí, aqui eu fico. E aí pronto. Quando vê, é o tempo passando. Né? Ainda bem que somos jovens, porque senão, o que seria de nós, né, Luiz? E exemplo de transformação tem muitos, e bons, né? Você falou Pedro, tem o de Paulo, né? Que é um baita exemplo, né? O próprio André Luiz. Né? Não, Paulo foi maravilhoso, Ave Maria. Paulo, somos nós amanhã, quando a chave virar assim, que não tiver mais para onde olhar, né? Tiver assim numa estrada mesmo, né? Bem sem tudo ermo, né? Aí a gente dá de encontro com aquela luz, não, é um paredão mesmo, dizendo, e agora, você vai para onde, né? Senhor, o que queres que eu faça? Para onde eu vou? E só ter mesmo um caminho. É isso que a gente busca, infelizmente. Os caminhos estão aí se mostrando, né? Para a gente escolher, não é um, são vários caminhos que a gente pode trilhar, que vão nos levar a um projeto fabuloso, mas muitas vezes a gente escolhe aquele apertadinho, mas é assim mesmo, é desse jeito. A Regiane colocou uma coisa aqui, duas coisas. Ela falou, a única certeza que tenho é de que nada adianta aprendermos sobre a bondade, a justiça e o amor, e mesmo assim agimos de forma errada e injusta com quem nunca mereceu e só fazer o bem para ela. Marcinha comentou aqui no que você falou, Adriano, que às vezes as dores, os problemas que a gente tem servem para ajudar na transformação. Ela fala assim, também muitas das vezes nos chega as dores para acelerar um pouco essa caminhada de transformação, né? E a Rosane colocou mais um comentário aqui. A verdadeira transformação fica nas atitudes e práticas do bem. Que nada adianta aprender sobre a bondade, justiça e amor se agimos de forma errada e injusta com quem só nos faz o bem. É regredir na sua evolução. É por isso que a gente volta várias vezes. Né? Exatamente. E eu preparando o estudo, cara, eu tenho que buscar algumas respostas para algumas questões. Né? Então, assim, a primeira que eu fiz para mim aqui no estudo, simplérrima também, mas por que nós precisamos transformar? Por que nós precisamos transformar? Eu acho que podem ter várias respostas. Mas a que eu encontrei para mim aqui, e um pouco levando em conta, né, a filosofia do espiritismo, é que se nós temos a consciência de que somos criados imperfeitos e precisamos chegar lá na situação de espírito puro, né, é o P0 para o PP, que eu sempre gosto de dizer, então a gente precisa passar pelos processos de transformação, porque a gente não nasce pronto, não é verdade? Então, uma das respostas que eu encontrei é isso. Por que precisamos transformar? Porque a gente nasce aqui, imperfeito, quer chegar a um ponto de espírito puro, e nessa reta a gente vai precisar de transformações. Né? Então, e junto a isso vem a questão da reencarnação. Né? E sobre isso, tem uma citação lá no livro Missionários da Luz, né, do Chico, de autoria, ditado pelo André Luiz, como sabemos, ele diz o seguinte, que nós somos depositários de grandes lições da vida superior. Olha que legal. E pô-las em prática
estendendo as mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Então, quando a gente coloca em prática esse exercício, nós mesmos seremos os beneficiados no caminho da transformação, porque nós seremos desafiados a promover essa bendita transformação, né? E ainda complementando uma outra citação, aproveitando o gancho aqui, ainda no Missionários da Luz, né? E dentro também do que foi dito da necessidade da reencarnação, ele diz o seguinte, que sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos, né? Então, eu, na minha jornada, na minha caminhada de evolução, e vendo o quão é bom, né, deve ser um espírito evoluído, como eu acabei de dizer aqui, né, nossa trajetória, aí eu me pergunto, dá para cortar caminho nessa espiral da recapitulação aí? Dá para acelerar? Dá para andar mais rápido nesse processo de transformação e, consequentemente, da evolução? Essa é uma outra pergunta. Aí vai depender de cada um, não é verdade? Lina. Ou Marisa. Não, eu gostei disso, assim, mas é porque eu acho que a gente não pode caminhar para fora, o caminho é para dentro, né? Se eu quero me transformar, eu tenho que saber o que é que eu quero transformar. Porque a gente só se acha bonzinho, todo mundo é ruim, mas você é bom. Então, para a gente reconhecer um problema, um defeito, alguma fraqueza, alguma limitação em nós, é muito difícil, né? Tem aquela, né, conhece a ti mesmo, e a gente, quando estuda essa busca, que precisa haver esse mergulho no autoconhecimento, né? É um mergulho que precisa, antes de tudo, coragem, porque não é fácil você entrar num lavabo pequenininho, como eu digo, assim, é o melhor sistema, né? Entrar no lavabo, fechar a porta, para não sair correndo e desmaiar para fora, e no espelho você ali se ver como você é. Quais são os valores que eu já possuo, quais são as minhas limitações, o que preciso fazer para mudar aquilo que me incomoda e me trava o passo, né? Como eu vejo a outra pessoa, os outros que eu convivo, que eu vou cruzar, como é que eu trato isso? Porque a gente não vai fazer esse autoconhecimento fechado no banheiro, é um processo, né? Estou disposta a enfrentar esse processo? Estou, então vou ter que estar dentro, fora, desdobrado. É um processo que lhe acompanha. É uma vontade de virar chaves que às vezes, estão lá enferrujadas há muito tempo, porque a gente só quer aquilo, né? Eu sou teimoso. Se eu não tiver o que eu quero, eu fico doente, né? Eu fico doente. E a gente muitas vezes adoece, o processo das dores, principalmente as dores emocionais, é a dor da teimosia. Se eu não tenho o que eu quero, então eu adoeço. Isso a gente vem a vidas, como Adriano citou, a gente vem a vidas tropeçando. Então, a gente está aos poucos, né? Aos poucos, assim, já que Jesus é o modelo, e é o modelo desde muito tempo. Só que a gente confundiu tanto esse modelo na nossa cabeça que ele foi tudo, menos esse modelo de vida, né? A gente bota ele como um modelo de nos ajudar a tapear a vida, e é impossível, porque somos criaturas divinas, e quando a gente vem para viver essa espiral, Adriano, a gente não vem sozinho, a gente vem com esse cerne espiritual, a gente vem com essa força interna que está reduzida porque estamos, né, começando as encarnações desde do reino mineral, vegetal, animal, hominal. A gente veio assim, fazendo brilhar a nossa luz. Mas ela está lá. Ela está lá só esperando
os movimentos mais positivos que fazemos, não só movimentos positivos, mas positivos e marcantes. Essa é a didática de Deus. A gente precisa fazer um movimento bom, positivo e marcar, ou seja, depois vai fazer de novo. Quando a espiral cair por algum motivo, né? A gente vem, e a gente não reencarna todo mundo bonitinho, caminhando, não. A gente vai, alguma coisa melhor, outra coisa pior, outra coisa. Então, a gente vai num sobe e desce constante. Mas sobe também. Ninguém fica estagnado. Né? A gente vai, ainda mais nessa altura do campeonato que estamos, que é muita informação para a gente ficar estagnado. Né? Não tem nem como, porque é ouvindo, é vendo, é cheirando, é olhou para o lado, é falando, então não dá para estagnar. Mas dá para tropeçar, às vezes, em algumas coisas. Mas, né, e quando a gente se interna como espíritas, ainda é pior. Porque e todo dia é. E quem vai falar sobre isso? Repete. Mas eu acho, assim, muito... Ave Maria, eu acho, assim, fundamental a gente ter a certeza disso. Quando a gente tem a certeza de que é bom ser bom, mas ainda eu não sou bom, mas vou ser, isso, Ave Maria, muda completamente. Ah, mas ainda não dei os passos que eu tenho que dar, mas não importa, o saber que é, porque as pauladas vêm, né? A encarnação está indo, e as pauladas vêm, mas você toma as pauladas já sabendo que aquilo é só paulada. Antigamente, não. E isso veio me derrubar, acabou minha vida. Ai, meu Deus, vou deitar na cama e chorar. Era assim. Aí passava um período de depressão, um período parado, um período... Né? Chega um tempo da vida que a pancada, quando você sabe o que é que vem, a pancada vem, lhe estremece, mas ali há uns 3 dias você já está pegando... já está pegando no tranco, não, Claudinha? Não dá tempo. E aí você fica assim, bicho, não posso mais. Chega essa idade assim, né, que a gente, alguns de nós chegou, né? Uns 60, assim, uns 50 para outro. Passou dos 40, já não tem tempo. Quem faz 40, não pise mais no freio, que vai perder tempo. Que até os 40 eu acho que é bom. É bom subir, é bom descer. Ah, não, eu quero, não. E vai naquela, sabe, aquela loucura. Mas passou, chegou 40, ali, menina, é a idade assim. Não, eu preciso ter esse encontro em Damasco. Aí tem até uns que vão para a estrada lá de Santiago, né, de Compostela, andar ali naquela, né, vão fazer alguma coisa, alguma imersão, ou vão lá para a Índia, né, vão assim, para alguns lugares. Eu sempre, assim, fiquei examinando, assim, para onde eu quero ir. Eu queria ir para algum lugar, assim, que eu não tivesse que sair daqui. Porque eu tenho muita coisa, né? Tinha filho pequeno, então não vou poder. Mas eu quero fazer. Como é que faz? Fazendo, vai fazendo. Você vai estar ali, ó, dando a topada e já fazendo. Aí é que é legal. Que isso não lhe deixa esquecer. Quando você vai fazer uma caminhada, não, eu vou passar uma temporada ali lá na Chapada Diamantina, eu vou não sei o quê, alguma coisa assim, aquele tempo, você fecha aquele tempo e volta para a realidade. Eu acho, sempre aconselho isso, né? Já fui chamada várias vezes, vamos andar lá em Santiago, eu pago tudo, a gente vai, depois a gente vai para a Grécia, depois a gente vai... Eu não sei, eu vou chegar já na Grécia, doida para fazer, pior do que eu já era, né? Então, eu vou sair dessa encarnação devendo um bocado. Não, vamos fazer levando toda a carga, né? É uma boa também, cada um escolhe seu processo, né? Todos um dia vamos ter, esse é o processo dessa encarnação, e vamos viver muitas, já vivemos outros processos anteriormente. Se estamos aqui hoje à noite sentados, ouvindo sobre isso, é porque já fizemos muitas caminhadas para dentro. Só que cada vez tem que ser mais profunda, até que a gente sinta que está dando sabe? A paulada vem, mas não dói tanto. Menina, é a paulada, aí você vai tratar da paulada. Isso é bom.
né? Uma coisa de cada vez. Ô, Marisa, Nada. Diga, meu amor. antes só do comentário da Lina, e só para aproveitar o gancho disso que você está falando, lá no livro Os Mensageiros, né, tem uma citação muito interessante que ele fala que a existência terrestre é um custo ativo de preparação espiritual. E quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem tempo em vez de aproveitá-lo, porque eles ficam ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então, em outras palavras, o que significa, né? O adiamento da transformação e, consequentemente, dessa evolução. E eu, especialmente, vendo essas citações, eu paro e me pergunto assim, puxa vida, ultimamente eu tenho sido ocioso ou tenho sido diligente e laborioso? Né? Então, quando a gente passa a entender o objetivo da transformação... Você está diligente e laborioso. Eu largo o pé do outro. Sim, a gente não pode se largar o pé, porque senão a gente cai na gandaia. Então, a gente fica assim, ó. Pois é. Mas era isso, só queria aproveitar. Vamos lá. Aí você fica assim, você fala assim, se tiver alguma outra pessoa para fazer o collab, põe aí, mas aí não tem, você tem que fazer. A Marisa, não, Adriana, é você mesmo. Mas eu faço com muito gosto, sinceramente. Mas sabe que isso tudo que vocês falaram aí me lembrou assim, essa história de Bartolomeu que está no Boa Nova. E ele traz isso. Bartolomeu era esse discípulo que tinha essas depressões, essas tristezas inexplicáveis. E a Boa Nova vem trazer para ele essa notícia, a notícia da alegria, que é uma, né? E a Boa Nova que Jesus vem trazer para a gente é o quê? É a lei do amor. Ele vem trazer um pai de amor, um pai misericordioso, um pai justo também, tudo ao mesmo tempo, mas principalmente vem trazer essa ideia da lei do amor. E ele vai dizer ali que tem que florescer primeiro no coração, gente. A gente tem que sentir isso para começar a trabalhar no sentido de melhorar, né? Porque você falou assim, eu posso acelerar essa minha transformação? Claro que a gente pode. Quanto mais a gente trabalha nisso, quanto mais a gente foca e faz, né? Porque o problema é que a gente ficava muito tempo assim, eu leio isso e fico só aqui no meu cantinho tentando fazer a coisa funcionar do meu jeito. Então eu leio a escritura e o que é bom para mim? Aí eu abuso daquilo, né? Abuso da minha interpretação, faço daquilo do jeito que eu vou modificando aquilo do jeito que me satisfaça, mas aí chega um momento em que não dá para fugir e que é a verdade, né? A verdade se abre para nós. Então esse evangelho de amor, de repente, né, chega para você e fala assim, não adianta o amor a si próprio é um amor enfermo. Quando você abusa do outro para tirar satisfação, porque você tem um amor próprio muito grande, isso não está correto. Você vai adoecer cada vez mais, né? Então você começa a se voltar para verdades eternas, que são a boa nova. Eu acho que essas oportunidades de crescimento não são dadas todos os dias. Essa oportunidade de semear o bem, como diz a Rejane, fazer o bem ao próximo, é a ponte mais rápida para chegar a Deus. Né? O próximo é o nosso atalho para chegar. Então, acho que chega um momento em que, quando a gente entende ou começa a sentir um pouco dessa verdade, aí, como você falou, as adversidades é o quê? É um convite para a gente amar mais. Né? E aí era. Quando vem a diversidade, você aí cai. Ai, não, aí não dá certo. Aí vem a tristeza, qualquer coisa, né? É a doença, é a impossibilidade de fazer alguma coisa, é a própria idade, é tudo que vai limitando os seus passos. E se ali você se acha menos, pronto, ali aí já não dá mais certo. Quando a gente se sente menos, é porque a gente não tem fé na vida. A gente acha que a vida é limitada. É como se fosse, não, está chegando a hora de eu morrer. Sim, a morte não existe como a gente teme ela, entendeu? Então, todos vão morrer em qualquer idade. A gente não morre só quando fica velho ou doente. A gente morre. Ninguém vai morrer. Todos vão desencarnar. Desencarnar, mas o morrer, que eu digo, mesmo desencarnar, é preciso ter fé nisso.
Porque a gente pode 1000 vezes repetir o desencarnar, mas quando chegar a nossa hora, a gente na hora ficar temendo a vida que está esquecida, mas porque a gente passou esse tempo aqui. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente está conhecendo aquilo e se prepara para reencarnar. Mas quando reencarna, a gente perde, tem esse esquecimento do passado e vem viver uma experiência. Então, essa experiência para o homem na matéria, ele fica muito preso à matéria, ele fica muito bom, é isso. Tem horas que você acha que a vida é isso. Você acha que a vida é aqui. Então, a gente tem esse pouco desligamento do mundo espiritual. Eu digo a maioria, né? Não é todo mundo, mas muita gente tem. E por isso sofre. E por isso um familiar desencarna, você sofre. Não é o sofrimento básico, o sofrimento da saudade. Muita gente sofre de ir para o chão, que não entendo, mas entende. Até então, eu entendia. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, porque são ainda limitadas. A gente não tem essa amplidão. Por isso que a gente olha para Jesus e tem que se ver na posição de Jesus, porque Jesus se via que já tinha passado pela nossa posição, por isso nos compreendia. Por isso ele não se maltratava, porque a gente maltratava ele. Pelo contrário, ele continuava nos cuidando. Porque o grande lance de crescer emocionalmente é não deixar que o que for vier de fora lhe subestime e lhe destrua. Pelo contrário, se você está bem, você vai estar bem para o mal que está vindo para você. Por que não? Porque eu não posso transformar, quer dizer, aquele mal transforma o bem que eu sinto, e o meu bem não transforma o mal que o outro sente. Então, o bem não é o bem maior, não é a força melhor, né? Se a gente busca essa força melhor, por que a gente não usa na hora H? Na hora da doença, da decepção, da frustração, na hora que alguma coisa trava um pouco esse nosso fluir para essa espiral, né? Parece que quer nos puxar para trás. Mas são ainda as limitações do espírito que vem evoluindo. A gente está vindo na evolução. Mas, às vezes, a gente acha um desafio que, momentaneamente, parece que nos derruba. Mas é o quê? É um pouco ainda da nossa vaidade, da nossa incerteza em relação ao futuro, a nossa vontade que dê certo o que está pensando em fazer. Não é nada errado. Mas nessa hora a gente abre o baú, nosso baú de potências da alma, e não sabe o que escolher ainda. Porque a parte negativa que a gente vem convivendo há muitas vidas, desde que éramos, né, espíritos bem atrasadinhos ainda está lá. Ainda está, sim, sobrepondo outras emoções que na hora a gente não consegue alcançar. O que vem primeiro é a impetuosidade do espírito não acostumado a raciocinar com Deus. Porque quando a gente pega o nosso cerne divino, que possuímos em nós, não está fora. Por isso que Deus é imantado, Deus é em nós. Quando a gente abre essa porta e diz, é por aí que meu pensamento vai, parece que vem a calma, vem a serenidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas em extrema atribulação terem um certo equilíbrio. Por quê? Porque eu não estou pensando sozinho. A gente vai buscar o pensamento-chave, a força-chave. Vai chorar às vezes? Vai achar que não vai dar certo? Vai, porque a gente vai ficar ainda nessa espiral, né? A gente sobe um momento, às vezes, numa noite bem dormida, você, dá uma desdobrada certeira, encontra as pessoas certas, no lugar certo, amanhece o dia, na primeira saída, às vezes, de casa, às vezes uma notícia que vem, às vezes um amigo que não passou bem, às vezes, né, alguém adoeceu, você aí já fica meio, né, ao invés de buscar a fé, por isso que Jesus é o modelo. O que é que Jesus faria nessa hora com uma pedrada dessa? Como Jesus iria se comportar quando Pedro gritou lá, não, estou com você e não abro, né? Quando Bartolomeu entristeceu, o que é que Jesus faria? Ia sentar junto deles e errar junto? Não.
seguindo, eu vou levar eles. Então, quando Jesus encontra Pedro no Calvário, lá ajoelhado, chorando, oh, Senhor, me perdoe, porque tinha negado ele a Amélia Rodrigues diz isso por Divaldo, que ele fixa os olhos de Pedro e ele diz pelo olhar a Pedro, levante e vá cumprir a missão de edificar a nossa igreja. E Pedro, naquela hora, tem aquele rompante de levantar e fazer a coisa que deveria fazer. Assim foi com Paulo de Tarso, assim foi com muitos. Então, a gente tem que ter, ou eu tenho um modelo a seguir, ou eu não tenho. Ou isso é meio vago para mim ainda. Pode ser. Pode ser que se a pedrada for muito certeira, na hora a gente arreia. Mas depois tem que levantar. Antes que se arrependa. Porque chega um momento que você diz, não, caí, mas levanto e vou para frente. Mas às vezes você cai, se esborracha, ali fica, e quando vai se arrepender, aí a Inês é morta, só na próxima. Porque aí deixou o barco desandar, né? Diga, meninos e menina. Ô, Marisa, Marisa, Línia e os nossos irmãos aí, uma outra perguntinha que eu fiz aqui, né, meus questionamentos de estudo foi o seguinte: essa transformação demora? Né? Essa transformação demora? E aí é aquela coisa, né? Ninguém se faz anjo no céu sem antes vencer as tentações da terra. Então, se a gente, do ponto de vista, né, querer nos tornarmos um Jesus algum dia, certamente essa transformação vai ser muito demorada, né? Mas a gente não pode desanimar, porque eu acho que o pouco que a gente se esforça, né, em cada encarnação para promover esse avançamento de nós mesmos, isso já nos alimenta a alma de esperança, isso já nos impulsiona, né? E a gente vai ter a consciência disso quando a gente estiver já lá no plano espiritual e conseguir ver o tanto que a gente evoluiu e o nosso planejamento para a próxima encarnação, né? Então é muito bom quando a gente olha para trás e percebe o tanto que a gente já mudou na encarnação que a gente se encontra, né? Então é por isso que lá tem um livro da Joana de Ângeles que chama Autodescobrimento. E ela informa que a cada encarnação nós devemos refazer os caminhos antes percorridos de forma equivocada. Olha que legal. E para quê, né? Para que possamos lançar um novo olhar sobre nós mesmos. Refazermos as nossas atitudes e comportamentos pretéritos, né, que geram sofrimentos. E o bom é que o Espiritismo mostra isso para nós, né? Que a cada encarnação nós, o espírito, vai se aperfeiçoando, né? E a outra pergunta também que eu fiz, aproveitando o gancho, que a gente está quase aí já batendo o tempo, né? A transformação, ela é difícil, né? A pergunta anterior era demorado, e agora é difícil? Sinceramente, né, mais uma vez, não dá para ser Jesus numa encarnação, é verdade? Mas é possível a gente construir essa estrada a cada nova jornada aqui na Terra, né? A semelhança de Deus, né? E aí, de novo, vem a questão da encarnação. É fácil quando a gente entende a proposta filosófica do Espiritismo, né? O que ela quer de nós. Mas a gente sabe também, como já foi dito, que é muito difícil colocar em prática esses ensinamentos. E daí a gente precisa ter sempre essas reencarnações, né? Vamos lá, Lina. Eu acho que, assim, pensando nas suas perguntas, o tempo, eu fico... Sempre que eu venho essa pergunta sobre o tempo para mim, eu lembro que Jesus respondeu que quando ninguém sabe, só o Pai, né? Quando perguntaram para ele sobre o tempo. Então, eu acho que o tempo não deveria ser a nossa preocupação maior, tá? Porque a gente tem a eternidade, né? Então, eu fico pensando, se eu uma vida aqui de 100 anos, o que vai ser dentro da minha eternidade? Vai ser
pozinho de areia. Então, o que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso aproveitar melhor, né? Dentro do qualidade e quantidade, eu acho que fica a lição de que a qualidade é muito mais importante do que qualquer tempo. Se eu viver 50 anos com qualidade, vai ser muito melhor do que viver 150, assim, arrastando. E com relação à dificuldade, eu acho que o caminho conforme a gente vai, conforme essa lição da Boa Nova vai florescendo dentro de nós, a gente vai percebendo que as dores, na verdade, nos ajudam. Então, eu acho que quando a gente sai dessa visão, que as adversidades estão aí para nos punir, que estão aí para nos fazer sofrer, e ver isso como sendo um chamado a nos transformarmos de uma forma mais rápida, porque senão a gente ia se perder demais, né? Então, vem assim um alívio, vem um outro jeito de olhar, como Marisa, sempre a gente chama de bênçãos disfarçadas, né? Você vê aquela coisa assim, você para e pensa, não, o que é que tem nessa lição aí que eu preciso aprender rápido, porque senão eu ia fazer muito pior. Eu acho que quando a gente consegue ter essa visão, tudo fica muito mais fácil, né? Mas não digo que não vai ser difícil, mas ao mesmo tempo pensando assim, se as complexidades da vida chegam, isso mostra que ou você, porque senão estaria ainda ali no ABC, né? Você estaria resolvendo mais um, mas se hoje o problema está chegando mais complexo, é sinal que eu cresci também. Então, eu acho que é sempre bom. Dentro dessa ideia de que Deus é amor, justiça e misericórdia, e não tem coisa ruim. Tudo que Ele manda são coisas, né? O pão nosso de cada dia, por mais amargo que seja, ele é o melhor que há para hoje, para mim, dentro das minhas necessidades e dentro da minha capacidade. Só para terminar aqui, que já estamos no tempo, eu queria só deixar uma frasezinha de Emmanuel para a gente pensar. Ele diz assim: larga a sombra de ontem, as pedras que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Então, fica esse convite, né? Porque eu acho que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova sempre foi de amor. Então, se a gente entender isso, esse sol está sempre nascendo para a gente, para dar uma nova oportunidade. Nas minhas considerações finais também, eu acho que a transformação, respondendo a Adriano, a transformação é fácil. Nós é que somos difíceis. Nós é que somos deseducados, nós é que somos falíveis à ilusão, né? A ilusão das coisas que a gente vê no mundo material nos deixa assim extasiados. Então, isso faz com que a gente se atrase um pouco. Mas também, como Lina disse, eu acho que o tempo é primordial. Temos tempo, sim, senão não teríamos a eternidade, não seríamos imortais. Então, a imortalidade e a eternidade nos dá tempo, sim, de concluir os nossos processos. E é um Deus de amor, é um processo educativo, não é punitivo. Então, tudo que nós vivemos, que são essas dores, né, como a Lina lembrou bem, as bênçãos disfarçadas, elas são bênçãos mesmo que vêm no processo de viver consequência, porque isso temos que aprender, né, a sermos responsáveis pelos nossos erros e acertos, e os erros vão gerar consequências, e essas consequências vêm da melhor maneira que poderia vir, destrinchada às vezes em várias encarnações, que é para que a dor não seja tão pungente, mas mesmo assim a gente sabe que a dor para nós humanos é a última coisa que a gente quer na vida. Qualquer dor é dor, né? Dói mesmo, e a gente fica com dificuldade às vezes de ser racional perante a dor. E às vezes a gente durante a dor tem assim sabe, a gente abre, assim, às vezes, portais antes nunca atingidos. Às vezes a gente tem reações durante o processo de dor
que a Ave Maria nos transforma, às vezes, em pessoas muito melhores, nem que seja na hora de desencarnar. Né? Eu já vi pessoas desencarnarem nos seus processos de doença completamente em processo de uma transformação belíssima, nos deixando assim lições maravilhosas para que a gente pudesse seguir. Então, esse trabalho com os espíritos encarnados e desencarnados nos dá essa vontade de fazer aquilo que a gente está vendo o outro fazer com ele mesmo, né? Fazer já conosco, para que a gente possa realmente aproveitar a escola que é a Terra. Né? Temporária é. Por isso que o tempo, a gente não tem que ficar correndo contra o tempo. O tempo é a nosso favor. Nós temos todo o tempo do mundo. Não precisamos sair dessa encarnação e dizer, por que eu não fiz? Eu deveria. Não deveria nada. Vai fazer. O negócio é esse. Não tem não fazer. A gente adia, às vezes, porque o próprio Pai, né, de amor já deixa a gente adiar. Né? A gente vê Jesus em relação a atitude mais covarde de Judas foi o quê? Pedir que alguém fosse socorrê-lo e ele é socorrido, né? Ninguém é jogado ao léu porque teve uma atitude impensada, abrupta e covarde. Não. E ainda é da nossa natureza fazer coisas assim. Mas precisamos também aprender já a acolher, né, os nossos amores, desamores, o que quer que aconteça em nossa vida, a gente tem que aprender a compreender isso para poder, quando for viver uma situação dessa numa outra vida, já estar mais ou menos experiente. Muitas coisas acontecem aqui porque a gente vem de uma tarefa de crescimento muito árdua, né? Estamos entrando no mundo de regeneração, veja só. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações, onde está pá virada. Por que durou tanto? Porque a gente repetiu lições. E agora a gente está entrando na regeneração devagarzinho, porque também, né, entrar num ciclo de vida, onde o bem vai sobrepor ao mal, o mal vai existir, mas o bem vai se sobrepor, não é fácil. Isso pede que nós sejamos essa parte boa, ou a gente vai ficar sendo, né, o meio mal. Né? Então, essas perguntas é que só cada um pode responder a sua. Eu nem respondo a minha ainda. Jogo assim, olha, para Jesus. Jesus, me ajuda. E você, Adri? Eu acho o seguinte, que não tem nada mais valioso aos olhos de Deus do que o esforço dos seus filhos em não desistirem, né? E se transformarem. Por isso que a gente deve sempre levantar a coragem, equilibrar os nossos pensamentos, pensar positivamente, ter propósitos e recordar sempre que nós temos uma ajuda muito boa e sincera, que é a prece. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Era isso. É isso aí.